Agora a gente vai falar de um tópico que é um dos mais importantes para você operar bem opções, tá? Que é o conceito da volatilidade, tá, pessoal? Muitas vezes a gente pensa que operar opção é só eu operar o preço ou operar a tendência, mas não é isso, tá, pessoal? Um bom operador de opções, ele também sabe operar muito bem a volatilidade. Se a gente pegar, por exemplo, grandes bancos, grandes instituições, ele opera muitas vezes mais a volatilidade do que a própria tendência do ativo. Então, se você quiser fazer uma proteção ou se você quiser especular em períodos em que o mercado está muito nervoso ou que o mercado está muito acomodado, é essencial que você entenda sobre a volatilidade. E a volatilidade, como eu já mostrei para vocês, ela tem um grande impacto no preço da opção, ou dando valor para a opção ou tirando o valor dela, tá bom, pessoal? Então, o que eu vou mostrar agora para vocês? A volatilidade que a gente opera no mercado, ela se baseia em dois contextos. Um que é a volatilidade passada, a volatilidade do ativo, a volatilidade histórica, e a gente também trabalha com a volatilidade implícita. A volatilidade implícita é a volatilidade da opção, o que o mercado está pagando de preço de volatilidade para aquele ativo, tá? Então a gente vai basicamente dividir em dois contextos essa aula. A volatilidade histórica, que é o passado, e a volatilidade implícita, que eu estou falando de volatilidade futura, tá bom? Então, antes da gente falar da volatilidade da opção, eu quero passar aqui para vocês um conceito de volatilidade histórica, tá bom? Então, a gente está usando aqui, essa aqui é a curva de Gauss, né? É a curva da distribuição normal, tá? E isso aí como que funciona, né? Então, vamos pegar que eu tenha um ativo aqui, né? A curva de Gauss ela é muito famosa, então se vocês quiserem dar uma pesquisada, tem muita coisa bacana sobre esse conceito. Mas no mercado financeiro, como que a gente usa isso, né? Então você tem aqui, por exemplo, um ativo que custe, por exemplo, R$100, tá? O que você considera aqui no primeiro desvio padrão, tá? Isso aqui é não reparem na minha capacidade de desenhar, mas isso aqui é o desenho do desvio padrão, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, um desvio para baixo e um desvio para cima. E o que isso aqui significa, pessoal? No mercado, você tem as oscilações diárias do ativo, né? Então tem dia que ele sobe 0,5%, tem dia que o ativo cai 1%, ou seja, as volatilidades diárias dele. Pode ser do Ibovespa, pode ser da ação em si. Em cima disso, o que você pode fazer, né? Você vai lá e fala assim, eu quero ver a volatilidade aí anual. Então, como que funciona o conceito no mercado? Você pega várias dessas oscilações diárias, né? E tem vários softwares que fazem isso, e aí você vai projetar para uma volatilidade anual disso, né? Pegando, tá subindo meio, tá caindo, subindo 1%, tem dia que sobe 2%. Eu vou até colocar aqui esse desenho, né? Entrando esse desenho aqui agora, mostra, né, o desvio padrão das oscilações diárias de um ativo, por exemplo. Reparem que a curva de Gauss, ela mostra exatamente aqui. Oscilações pequenas, elas acontecem na maior parte do tempo, e oscilações grandes, elas vão mais para as pontas, né, pois elas são mais raras, tá? Então, agora voltando aqui para o nosso desenho, o que a gente opera no mercado, por exemplo, né? Então a gente olha aqui, por exemplo, uma ação, né? E a gente fala assim, que no primeiro desvio padrão, 68% do tempo, 68,2%, o ativo ele vai ficar oscilando dentro desse desvio padrão. E a gente pode falar, por exemplo, que o desvio padrão ele pode ser de 30% ao ano. O que isso significa, Leandro? Significa, por exemplo, que ele tem aqui 34,1% do tempo, 34,1% do tempo. Ele vai oscilar, por exemplo, ou 30% para um lado, né? Ou 30% para um lado, ou 30% do outro. Aqui eu estou dando um exemplo, né? Então, quando você pega, por exemplo, uma ação que custe R$100 e você fala assim, o desvio padrão dela é de 30% ao ano. O que isso significa? Que aqui a probabilidade de 68% do ativo oscilar aqui para R$70, né?
ou ele vir para R$ 130, tá? E quando a gente fala em mercado de opções, né, quando a gente está trabalhando, aliás, principalmente as opções mais negociadas, a gente está trabalhando dentro desse desvio padrão. Tá? Então, as opções ATM, por exemplo, elas estão girando aqui. As ITMs, né, elas estão girando aqui na região. Né? E aí, o que acontece? Né? Essas outras extremidades aqui, né, é o segundo desvio padrão, né, que o mercado ele vai apenas em alguns pontos, né? E aqui você tem, por exemplo, o desvio padrão, onde apenas 1% das vezes o mercado ele vai vir buscar, né, essa referência, né? Então, apenas 1% do tempo. Então, quando a gente falar, por exemplo, de opção da estratégia do pozinho, por exemplo, que é muito famosa, você tenta buscar exatamente quando o mercado vai buscar o terceiro desvio padrão, né, que é o evento mais raro de se acontecer, mas acontece muitas vezes. Quando o ativo, por exemplo, ele sai de 100 e ele vem, por exemplo, para R$ 40 em questão de pouco tempo. Ou ele sai de 100 e vai para 160, 170, ou seja, é a escala do desvio padrão, tá bom, pessoal? E aí, o que o bom operador de opções ele sabe fazer? Ele sabe entender que a volatilidade histórica, em 68%, ela vai estar acomodada nessa região aqui. Tá bom, pessoal? Então agora, o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar aqui no gráfico como que a gente tira dinheiro disso, tá? Então vamos dar um pulo lá para o gráfico que eu vou mostrar para vocês como a gente vai realizar as operações. Então vamos lá, pessoal. Ó, eu já expliquei para vocês o conceito, né, da volatilidade histórica, né, da curva de Gauss, e ali mostrando, né, que os desvios padrões, né, diário da ação, ela vai montar ali a curva de Gauss, e aí você coloca a raiz, né, faz a raiz de 252 ali, você joga a probabilidade, né, as chances de uma ação ficar em determinada faixa de preço, ou subir um valor e cair um determinado valor, né? Então agora aqui, eu estou aqui dentro do gráfico para mostrar para vocês como que você vai visualizar isso aí nos softwares mais comuns que disponíveis no mercado. A maioria, a grande maioria dos softwares tem a volatilidade histórica, né? Então, como que você se aproveita disso, né? Tem muito material aí no YouTube falando sobre volatilidade histórica e volatilidade implícita, né? Mas ninguém fala exatamente como que você ganha dinheiro com isso, né? E eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Ó, então, eu estou aqui utilizando, por exemplo, as ações da Vale, né? Na parte de cima, aqui, eu tenho o preço dos ativos, né? Eu estou pegando aqui uma faixa desde 1994 até 2020, que é para mostrar para vocês, né, como que funciona a explosão de volatilidade, o que você faz com isso, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem aqui na parte de cima os preços, né, da Vale durante o período, e a gente tem aqui na parte de baixo, ó, vou deixar aqui em amarelinho, essa aqui é a volatilidade, né, a volatilidade histórica do ativo. Eu estou pegando um período de 21 dias. O que isso significa, essa volatilidade de um período de 21 dias? Eu vou pegar os últimos 21 dias, né, da ação, ele sempre está olhando, né, 21 dias para trás, vendo a volatilidade, as oscilações, o desvio padrão, né, do ativo, e projetando isso aí para uma volatilidade anual, tá bom? Em cima de 21 períodos, tá? Então, ó, pessoal, o que o gráfico mostra aqui, né? Ele está mostrando que, por exemplo, vamos pegar aqui em 2002, né, você tinha uma volatilidade aqui perto de 20 da Vale, tá? E o que eu faço com isso, né, pessoal? O que isso está mostrando? Está mostrando que a Vale está num período baixo, né, de volatilidade baixa, que o ativo está bem quietinho ali, tá? E o que você faz
nesse período de volatilidade baixa. Você fala assim, poxa, a Vale não tem essa média de oscilação baixa. O que você pode fazer? Você entra em operações que apostam em explosão de volatilidade. Então, vou dar um exemplo aqui, você comprar um straddle, um strangle. Ah, Leandro, o que é isso? Só, igual eu comentei, não se preocupem tanto com os nomes das operações. Mas o que você pode fazer? Você compra uma put e uma call. Pode ser fora do dinheiro, as duas, ou no mesmo strike, as duas, né? E aí, o que você faz, né? Caso o ativo ele exploda, né? Ele exploda para algum dos lados, você vai ganhar na operação. Você vai perder se o ativo continuar quietinho, com uma volatilidade baixa, tá? Então, o que o gráfico aqui mostra, né? Então, por exemplo, vamos supor aqui, né? Igual eu falei, o ativo aqui na faixa de volatilidade 20, se essa volatilidade explode novamente, voltou para 50, você ganha dinheiro, tá? E a mesma coisa aqui o contrário, né? Quando você vê em momentos aí que o mercado está extremamente estressado, que a volatilidade está extremamente alta, né? Reparem que aqui, ó, por exemplo, em 2016, a volatilidade estava de 87. Você pensa o seguinte, poxa, gente, é normal um ativo que tem ali uma volatilidade média de 30%, ele está sendo negociado a uma volatilidade de 87%? Ele pode continuar, né? Mas quando você analisa a probabilidade, né, você fala, poxa, isso não é normal, o mercado ele vai aquietar. E aí o que você vai fazer nesses momentos? Você vai entrar em operações que vendem volatilidade, né? Você não vai comprar a call e a put, você vai vender, você vai operar estratégias que trabalham vendido, que trabalham na queda da volatilidade, né? Por exemplo, vendendo puts, né? Vendendo calls, claro que sempre coberto, né? Sempre protegido, mas o que vai acontecendo? Conforme o mercado ele for aquietando, a volatilidade vai caindo, o preço das opções ele vai cair também, né? E aí você vai ganhar dinheiro. Então, por exemplo, aqui, o que eu gosto de fazer aqui nesses momentos de alta volatilidade? Uma operação Condor, né? Um Idle Condor, que é você opera de um lado, por exemplo, trava de alta, na outra ponta trava de baixa. Se o ativo a volatilidade cair, a volatilidade baixando, ele ficar dentro de uma determinada faixa de preço, você vai ganhar dinheiro. Mas aí você fala, poxa, mas se a volatilidade está alta, qualquer coisa pode acontecer com o ativo, né? Ele pode sair ali de 20 reais e ir para 30 rapidamente. Sim, mas o que acontece? Quando a volatilidade está alta, você consegue montar operações com um grande range, né, que você pode trabalhar, recebendo bastante dinheiro. Então, pessoal, isso aqui é uma das formas de operar a volatilidade, tá? Em períodos de que o mercado está tranquilo, você fala, o mercado está tranquilo demais, ele não vai operar, ele não vai ficar nessa situação. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar em operações compradas, né, porque as opções estão baratas, né, de put e call. Quando você está com um ativo muito alto aqui, quando a volatilidade está muito alta, você fala, poxa, isso aqui não vai ficar desse jeito. Então, nessas situações aqui que eu peguei, por exemplo, aqui, ó, que foi a pandemia, né, que a volatilidade explodiu, né, você estava com uma volatilidade baixíssima, né, e aí, uma volatilidade que perto de 20, o ativo a 60 reais, o ativo veio a 40 quando a volatilidade aqui explodiu. Então, quer dizer, imagina se você ali uma put, por exemplo, na região dos 55 e o ativo veio a 40, o ativo, a opção veio quase a 15 reais e você provavelmente comprou aquilo ali a R$ 1, tá? Então isso aqui, pessoal, é operar a volatilidade de maneira prática, tá? Agora a gente vai ali para a planilha do Excel, onde eu vou mostrar mais algumas coisas que você pode operar na volatilidade, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Agora eu estou aqui dentro do Excel, voltei aqui para o Excel, que é para mostrar para vocês a volatilidade implícita, tá? No gráfico agora, eu mostrei a volatilidade histórica, ou seja, o passado do ativo, como que a volatilidade daquele ativo ela se comportou,
né, durante um período. Agora eu vou mostrar para vocês a volatilidade implícita. E o que é a volatilidade implícita? A volatilidade implícita, ela é a volatilidade que o mercado está pagando para uma opção, né? E a gente pode dizer assim que a volatilidade histórica seria a volatilidade passada, né? E a volatilidade implícita seria a volatilidade futura, a volatilidade ali que o mercado está carregando, esperada para aquela opção, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui no Excel. Eu coloquei um novo indicador aqui do lado, né? Prometo que é o último indicador que eu coloco aqui nessa planilha. Mas o que essa planilha vai me mostrar, esse novo indicador aqui vai mostrar? Ele vai mostrar, de acordo com as condições do mercado, o que está sendo, né, dias, preço, strike, ele vai mostrar a volatilidade que o mercado está dando para aquela opção. Então vamos pegar aqui o exemplo, ó, esse exemplo que vocês já estão acostumados aqui, né? Vamos supor que eu vi que a volatilidade histórica do ativo esteja de 40%. Mas aí eu falo assim, poxa, mas o mercado ele não está pagando R$ 1 nessa opção. O mercado, por exemplo, está pagando 1,35 nessa opção de strike de 31. Ou seja, quando eu informo o preço que o mercado está pagando para essa volatilidade, né, para essa opção, a planilha que me informa, ela faz a conta contrária e ela fala o seguinte, ó, o mercado não está trabalhando com a vol histórica de 40%. O mercado está trabalhando com a volatilidade implícita de 50%, 50,30%. Então, se eu colocar a volatilidade aqui agora a 50,30%, olha só o que vai acontecer com o meu preço, com meu preço teórico, a R$ 1,35. Aí assim você consegue identificar a volatilidade implícita, a volatilidade que o mercado está carregando para aquela opção, tá bom, pessoal? Eu gostaria de fazer duas considerações aqui. A primeira é o smile da volatilidade, tá? O que é o smile da volatilidade? A opção, quando ela vai ficando... Eu vou alterar aqui o strike, eu vou jogar um strike, por exemplo, voltar aqui para preço, para vol de 40%, né? E de repente eu pego uma opção, por exemplo, com strike de 38, tá? Reparem que o preço justo dessa opção seria 3 centavos. Mas o que você vai reparar? Você vai reparar que as opções muito fora do dinheiro, conforme você vai ficando mais fora do dinheiro, mais a volatilidade implícita dela ela vai subindo, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você vê no mercado que a opção ela não está 3 centavos, ela está, por exemplo, 20 centavos, né? Ou seja, na verdade, a volatilidade implícita dessa opção com strike de 38, ela é de 57,3, tá? Isso aí chama smile de volatilidade, né? Quanto mais fora do dinheiro, ela vai ficando com uma vol mais alta, tá bom? Então, muita atenção com isso. Tá bom? Isso é um fenômeno natural, tá? As opções que vão ficar mais próximas da volatilidade histórica do ativo são aquelas que são mais negociadas ali na região do dinheiro, ou seja, se a ação está 30, é aquela ali que está a 30, que está a 31, as mais próximas, e quanto mais distante, né, quanto mais OTM ela vai ficando mais fora do dinheiro, maior a volatilidade implícita dela, tá bom? Essa é a primeira consideração que eu queria fazer. E outra consideração bem importante que eu gostaria de colocar é que você opere opções que tenha mais liquidez no mercado, tá? Que você consiga... Por quê? Porque quando você tem uma opção com bastante liquidez, você tem ali vários formadores de mercado, várias pessoas que estão ali tentando identificar o preço do justo de uma opção. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes, se você opera uma opção sem liquidez, e eu tenho muitos clientes que de repente querem ficar operando opções sem liquidez. Poxa, isso aí é péssimo para você entrar, é péssimo para você sair e muitas vezes você vai pagar muito caro no preço dessa opção. Por quê? Porque geralmente você vai ter que operar com um formador de mercado e o formador de mercado ele vai colocar uma gordura grande
ali em cima para você operar, tá bom? Então, prestem atenção na liquidez. Você tem muita oportunidade com ações, por exemplo, de Petrobras, Vale, Itaú, que tem uma liquidez bacana e que você consegue montar várias estratégias, tá bom, pessoal? Isso aqui é uma dica importante, tá? Vamos lá, ó. Eu vou só fazer uma simulação, então, vocês explorando uma operação que dê para você explorar a volatilidade, né? Então, eu expliquei o conceito da volatilidade histórica, expliquei a volatilidade implícita, agora eu vou ensinar uma maneira de você ganhar dinheiro com isso, né? Que é o mais importante. Então, vamos pegar aqui, vamos supor que o ativo ele esteja com uma volatilidade, vamos pegar aquele exemplo da Vale, né? Que o ativo estava com uma volatilidade de 20%, né? Uma volatilidade histórica baixíssima, né? E aí, o que você pode fazer, né? Eu vou pegar aqui que de repente você tenha uma opção, vamos supor que o ativo esteja a 30, que você tenha uma opção a 34, por exemplo, uma call, faltando 21 dias para o vencimento. O mercado, a vol histórica dela esteja a 20, mas o mercado esteja pagando para essa opção ali, que ele esteja na faixa de 25, vai, ou seja, o mercado está pagando uma vol implícita para ela de 38,6, tá? O que eu vou fazer? Eu vou ensinar aqui uma operaçãozinha para vocês aproveitarem quando o ativo está com a vol baixa, né? O que você faz? Compra call, por exemplo, compra call a 0,25. Vamos supor que você compre 1.000, né? 1.000. Então, eu vou colocar aqui preço e você comprou quantidade 1.000, né? 1.000. E aí, o que você vai fazer? Você quer explorar a alta da volatilidade. Então, vamos supor que você vai agora, por exemplo, comprar uma put a 26, por exemplo. Um strike de 26, né? E você vai, por exemplo, aqui pagar 14 centavos. Compra put. Ah, Leandro, qual que é o nome dessa operação? Essa operação chama Strangle, tá? Strangle. Eu não, igual eu falei para vocês, eu não me preocupo tanto com o nome da operação. O mais importante é que você entenda o conceito, tá? Então você veio aqui e comprou, por exemplo, a R$1, a 14 centavos, né? Comprou 1.000. Quanto que eu gastei? Ora, eu gastei aqui, se você somar, né, essa mais essa, eu gastei, por exemplo, 39 centavos, né? Vezes 1.000, que eu comprei 1.000, né? Eu gastei aqui R$390, né? Então, ou seja, isso aqui vezes 1.000, eu gastei R$390 na operação, tá? Custo da operação, né? R$390. E aí, vamos supor que eu acertei. O ativo explodiu. O ativo saiu, por exemplo, de R$30 e ele veio, por exemplo, para R$36. Tá? Olha só, a minha put virou pó. Né? A minha put virou pó. Porém, vamos supor que ela faltando 5 dias para o vencimento. Porém, a minha call, olha o que aconteceu com a minha call. Opa! Bem, pessoal. Vamos supor que a minha call de strike de 34, ela veio a 2,17. Né? Ela veio a 2,17. O que isso significa? Na hora que eu for sair, né, a minha call veio a 0, porém, na hora da saída, né, venda call e venda put, na hora da minha saída, o meu ativo está saindo a 2,17. Ou seja, eu entrei a R$390, porém eu estou saindo a 2.180. Quanto que eu ganhei na operação? Eu ganhei aqui nessa operação, no caso, R$1.790 para cada 1.000 opções que eu comprei. Isso aqui é uma operação de Strangle, uma operação que eu usei uma volatilidade baixa, né, para comprar a opção barata, e a hora que o ativo explodiu para algum dos lados, eu me beneficiei, tá bom?
Isso aqui é uma operação simples, uma operação de volatilidade. Tem várias outras que podem ser feitas. Eu vou falar para vocês, por exemplo, de Delta Hedge, que é uma operação também que explora a volatilidade, mas isso aqui foi apenas para uma aulinha inicial, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E aproveitem a volatilidade do ativo.